Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula. Hoje a aula é interessante. Muitos alunos perguntam, quando chega na aula dos cálculos do sistema trifásico, professor, essa bendita raiz de 3, de onde vem? E na aula de hoje iremos falar sobre essa raiz de 3. De onde que ela surge? Será que é uma invenção de algum inventor aí? Maluco? Beleza? Fique aí então até o final que você com certeza vai entender de onde que vem essa raiz de 3. Vamos lá para a aula. Então vamos lá pessoal, afinal de onde vem a raiz de 3? Essa bendita raiz de 3 aqui nos cálculos aí quando envolve a corrente alternada trifásica. Pessoal, quem não conhece, aqui é um gerador, uma turbina aqui, ó, hidráulica, e o geradorzinho aqui na ponta dessa turbina. Reparem, pessoal, que toda geração nossa aqui, ele vai ser de forma circular. A água vai entrar aqui, vai tocar aqui as pás dessa turbina, vai girar um eixo que vai estar acoplado com o gerador e vai girar então o rotor aqui dentro desse gerador. Então reparem que vai ser uma velocidade aqui, de rotacional angular, velocidade angular. Então vai circular aqui, ó, esse polo aqui do rotor em 3 conjuntos de bobinas. Por isso nós temos um sistema trifásico. Então tem aqui, ó, tensão na fase A, B e C. Beleza? Então forma circular. Então se você observar aqui, ó, também aqui eu tenho um sistema eólico que tem a turbina aqui, forma circular. Então reparem pessoal que nós temos uma geração aqui de 3 tensões, A, B e C. Só que uma vai estar atrasada da outra de 120 graus. Então tem um movimento circular e o círculo eu tenho quantos graus? 360. E se eu tenho 3 fases, então eu teria 3 partes iguais, então aqui teria quantos graus? 120 graus. Então aqui pessoal, ó, 120 graus eu tenho nesse ponto aqui, o máximo da nossa tensão A, para o máximo da tensão B aqui, ó, desse ponto até esse, eu tenho a diferença aqui de 120 graus. Ok? 120 graus. E desse máximo da tensão B para a tensão máxima da tensão C, também eu tenho 120. E por último, da C para A novamente aqui, ó, mais 120. Então os três aqui, 120, 120, 120, dá os 360 graus. Ok? Aí pessoal, nós temos os sistemas de ligação estrela e triângulo, que é isso aqui. No sistema estrela, pessoal, eu tenho essas 3 bobinas aqui, do sistema nosso aqui trifásico, com o final de cada bobina ligada num ponto comum. Esse ponto comum que vai ser o nosso neutro. E aqui, pessoal, ó, eu tenho aqui a fase R, aqui S e aqui, ó, eu vou ter a fase T. Beleza? Entre a fase R e a fase S aqui, ó, eu tenho uma tensão que eu meço aqui, que seria a tensão de linha, VL, beleza? Tensão de linha. E entre o neutro aqui e a nossa fase R, eu tenho a famosa tensão de fase. Então tem a tensão de linha que eu estou medindo aqui, ó, de uma fase para outra, e tem a tensão de fase que eu estou medindo do neutro para fase. Também aqui, se eu medisse o S para o neutro, também seria fase, e o T para o neutro também seria tensão de fase. E se eu medisse aqui S para T, tensão de linha, e T para R aqui também tensão de linha, ok? O que eu quero dizer aqui, pessoal? O VF é diferente de VL. Por quê? A tensão que eu estou medindo aqui, ó, ela é de uma fase para outra. O sistema nosso aqui, que a gente usa com mais frequência, seria aqui 220 volts. E tensão para neutro, nossa rede aqui, seria 127 volts.
Então, para encontrar, por exemplo, o VF, tensão de fase, eu tenho que pegar a minha tensão de linha e dividir pela famosa raiz de 3. Então aqui para encontrar o VF é VL sobre raiz de 3. E se fosse encontrar o VL, eu multiplicava VF por raiz de 3. Beleza? Se fizer o cálculo aí, você vai ver. Se aqui for 127 volts, então aqui 220 dividido por raiz de 3 vai dar os 127. Belezinha? Então aqui o nosso VF é diferente de VL. No caso do sistema fechado em delta aqui, ó, eu vou ter a fase R, a fase S e a fase T. Porém, se eu medir aqui, ó, a fase R para S e eu medir aqui também em cima da bobina aqui, ó, as tensões serão as mesmas. Aqui ainda continua tensão de fase e aqui tensão de linha. E elas são iguais agora. No caso do delta, pessoal, a corrente que entra aqui, ó, é o nosso IL. E a corrente que vai aqui para a fase, aqui para a bobina, é a corrente de fase, IF. Aí, agora, o IL é diferente de IF. Porque o IL entra aqui, ó, ele vai se dividir nas duas bobinas. Mas eu não posso chegar aqui e dividir por 2, né? Aqui também eu vou ter que encontrar de qual forma. O IF é igual a IL dividido raiz de 3. Então a mesma coisa lá, mas aqui agora com corrente. Então a corrente de linha aqui, ó, vai dividir aqui, mas por raiz de 3, porque é um sistema trifásico. E aqui eu estou usando vetores. Então o vetor, eu posso chegar aqui simplesmente dividir por 2 o IL. Então, pessoal, para facilitar aqui, ó, a gente coloca os 3 vetores das 3 fases, fase R, S e T. 3 vetores que estão aqui defasados entre eles de 120 graus. Se eu pegar aqui esse vetor e medir essa tensão aqui do meio para a fase R, eu vou ter a tensão de fase. E se eu medir de R para S, eu vou ter tensão de linha. Então a soma vetorial aqui, a resultante é essa aqui, VL. O VL então é o que? A soma vetorial dessas duas fases, ok? E se eu adiantar aqui, ó, se eu pegar e dividir essa parte ao meio, jogar esse vetor para cá, ó, eu vou ter o VL aqui dividido em duas partes. Então eu tenho aqui o VL dividido por 2 nessa partezinha aqui agora, ó, desse trecho aqui para cima e desse trecho aqui para baixo. E esse ângulo aqui, pessoal, se era 120 graus, eu cortei aqui, ó, ao meio, então ficou 60 aqui graus e 60 graus aqui embaixo. Então agora eu sei esse valor aqui desse ângulo e sei também que aqui é um ângulo reto de 90 graus. Então aqui eu posso jogar na propriedade do triângulo retângulo. Então eu posso pegar só essa partezinha aqui agora para continuar nosso cálculo. Então pegando a parte da tensão de fase do R, 60 graus aqui, e o VL dividido por 2, eu posso continuar aqui a resolução por Pitágoras, onde eu tenho aqui os catetos e hipotenusa. Como eu tenho um ângulo aqui de 60 graus conhecido, posso jogar aqui, ó, na fórmula do seno. O seno aqui desse ângulo seria o que? O cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno seria o adjacente pela hipotenusa, mas eu quero pegar aqui o oposto, que eu quero achar aqui, ó, relacionar o VL com o VF. Então eu vou pegar o seno de 60 graus. O seno de 60 graus na trigonometria aí é raiz de 3 sobre 2. Se pegar aí qualquer livro de matemática vai ter isso aqui, raiz de 3 sobre 2. E como eu falei, o seno do ângulo aqui é o cateto oposto pela hipotenusa, eu posso reescrever aqui da seguinte forma, ó. Seno de 60 graus é igual cateto é oposto dividido pela hipotenusa. E aí o seno de 60 graus nós já vimos aqui que é raiz de 3 sobre 2. Então posso dizer que raiz de 3 sobre 2 é igual VL sobre 2, que seria esse cateto aqui oposto, dividido pela hipotenusa, que seria o VF aqui nosso. Estão vendo a relação aqui, pessoal? Então é só substituir seno de 60 é igual cateto oposto, que seria VL sobre 2, pela hipotenusa VF. Aí agora eu posso fazer o que? Eu posso jogar esse VF para cá multiplicando. Está dividindo aqui, eu posso jogar para cá multiplicando. Então ficaria raiz de 3 sobre 2 vezes VF igual VL dividido por 2.
Agora, pessoal, só aplico a matemática básica. Se eu tenho a divisão aqui por 2, na multiplicação aqui, e aqui do outro lado da igualdade, outra divisão por 2, eu posso estar cortando esse denominador. Então o final ficou como, pessoal? Raiz de 3 vezes VF igual a VL. Então já tem a fórmula aqui, ó, com raiz de 3. Então organizando aqui, colocando VL primeiro aqui, ficaria assim: VL é igual a raiz de 3 vezes tensão de fase. É o que a gente viu da ligação aqui, ó, em estrela. O VF é igual a VL sobre raiz de 3. Beleza, pessoal? Muito fácil, né? Agora vocês sabem aí de onde vem então a raiz de 3. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Tenham aí aprendido agora de onde vem essa raiz de 3. Beleza? Deixe seu comentário aí se gostou. Deixe também algum comentário, alguma pergunta que você queira fazer, tirar a dúvida de alguma coisa na parte elétrica. Se quiser também dar sugestões, pode ficar à vontade, pessoal. Estamos aqui para montar uma comunidade forte, beleza? Então aí, pessoal, se você não é inscrito, pense aí em se inscrever no canal, deixe seu like aí e compartilhe com os amigos, beleza? Valeu, até a próxima!